Agora são 8h04 e fazemos contato com o secretário-geral do CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Bom dia, Antônio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Total e aproveitamos para desejar um feliz 2020. Feliz 2020 para você também. Antônio, o CIMI ele repudiou a conclusão da Polícia Federal no inquérito que investigou a execução do indígena Paulo Paulino Guajajara e o ataque ao indígena Laércio Souza Silva, fato que ocorreu no dia 1º de novembro do ano passado. Na sua opinião, na avaliação também do CIMI, quais são as principais incongruências desse inquérito concluído pela Polícia Federal? É lamentável o resultado do inquérito, porque ele desconsidera principalmente a situação do conflito territorial, que envolve o povo Guajajara há muitos anos, né? Ele também não considera o conflito territorial, a invasão do território, né, que vem acontecendo há anos por parte de madeireiros e de políticos locais, né? E ele também desconsidera que um indígena foi morto e outro foi baleado, né? É claro que isso não ocorreu por disputa de uma motocicleta, né? Esse fato já vem ocorrendo há anos, a invasão do território do povo Guajajara já vem ocorrendo há mais de 40 anos, tem sido denunciado, né, pelos indígenas têm sido mortos e a criação, inclusive, do grupo Guardiões da Floresta foi justamente no sentido de coibir esse tipo de invasão. Então, isso é desconsiderado no inquérito policial e que a gente lamenta profundamente. E para a gente elucidar aqui os ouvintes, os telespectadores, também a Polícia Federal concluiu que, abre aspas, foi possível afastar as hipóteses relacionadas a conflitos étnicos ou mesmo por emboscada de madeireiros a indígenas, tudo convergindo para a conclusão de que o lamentável episódio se originou em troca de tiros motivada pela posse de uma das motocicletas utilizadas pelos não indígenas. Mas há logo de cara, né, Antônio, uma questão, porque o que faziam ali então esses madeireiros no território indígena e com armas, né? A Polícia Federal deu alguma resposta a respeito disso? Nada. Justamente o nosso espanto é justamente esse fato, né? Porque o que estavam fazendo lá pessoas fortemente armadas num território da União, um território regularizado, né? E que tomou a iniciativa de repelir a presença dos indígenas, né? Inclusive utilizando armas de fogo, né? Então, esse fato é escabroso e o inquérito não reflete isso. Portanto, nós reiteramos, o crime ele foi fruto de uma emboscada feita por madeireiros que têm interesse em prejudicar o povo Guajajara e, ao mesmo tempo, afastá-los, né, da sua luta pela proteção e, ao mesmo tempo, pela permanência no seu território. Então, a gente reitera isso na nota e vamos continuar reiterando e exigindo que esse inquérito ele seja reformado, porque o crime ele ocorreu e teve uma repercussão nacional e internacional e não é de agora que isso vem acontecendo há anos e aquele território tem sido fruto de ações ilegais por madeireiros, né? E isso tem que ser proibido, porque senão vai reforçar e, ao mesmo tempo, vai dar vazão para que mais crimes ocorram contra o povo Guajajara ali naquela região. E como você mencionou, Antônio, trata-se ali de uma região onde a violência contra os povos indígenas vem de anos, né? Nos últimos 20 anos, o CIMI registrou o assassinato de pelo menos 47 indígenas do povo Guajajara no Maranhão. E destes, 18 eram do território indígena Araribóia, onde ocorreu aí o crime contra Paulo Paulino.
Exatamente. Nós fizemos esse levantamento, né, foi um levantamento bastante criterioso, né, para demonstrar o histórico de violência a qual o povo guajajara vem sido acometido nos últimos anos. E isso tem um pano de fundo, que é a questão do território, a exploração do território, né? Os madeireiros, né, os políticos locais, eles não se satisfaz com a presença dos indígenas ali e querem, né, aquelas terras, querem aqueles territórios para exploração econômica, né? E aí, com a posse desse novo governo, infelizmente, eles se sentem, né, mais empoderados para tomar várias atitudes que levam a uma violência maior contra o povo indígena. Mas ressaltamos esse nosso levantamento, né, mais de 40 indígenas foram assassinados nos últimos 20 anos naquela região. E providências têm que ser tomadas para proteger, né, não só o território, mas aquele povo. E é, de fato, um conflito étnico, né? Existe isso, né? O poder econômico local, o poder econômico e o poder político local não aceita a presença dos indígenas ou aquele território demarcado como território indígena. E a gente sabe que a população indígena sofre uma série de violências no seu dia a dia aqui no Brasil, mas no caso do Paulo Paulino ainda tem a questão dele ser um guardião da floresta, ou seja, uma função que é reconhecida pelo IBAMA, pela FUNAI, de proteção do território, função essa inclusive que deveria ser exercida pelo Estado e é exercida por membros das comunidades indígenas do Brasil. Eu queria que você falasse a respeito de como funciona, né, o guardião da floresta e por que eles são mais ameaçados ainda, Antônio. Pois é, essa iniciativa do povo guajajara e também da FUNAI, do IBAMA, dos órgãos de proteção aos territórios, se deu em função justamente dessa invasão do território, que vem ocorrendo há muitos anos e a qual tem sido demonstrado que os órgãos policiais eles são ineficazes no combate à entrada desses invasores, né? Os povos indígenas, eles receberam treinamento, eles são treinados, né? Não só com relação à questão da proteção, mas do diálogo entre eles, do diálogo com o não-índio, né? Porque o interesse maior é que a coisa seja feita de forma pacífica, né? De forma ordeira, né? E nada melhor do que os indígenas que conhecem, de fato, o seu território, para que eles estejam circulando e buscando elementos que vá dar uma concretude à invasão desse território. Então, munidos desses elementos, eles informam os órgãos federais de proteção para que se tomem providências, né? Quando isso não ocorre, os próprios indígenas são obrigados a tomar esse tipo de providência, né? Que tem sido feito, né? Em algumas ações, os guardiões da floresta, inclusive, prenderam, né, invasores e indagaram a própria polícia, né? E mostraram, né, a derrubadas de parte da floresta por parte desses invasores. Então, o objetivo tem sido ajudar, contribuir na proteção do território, para que os órgãos públicos, né, tenham essa concretude no sentido dessa proteção. Isso tem sido efetivo, tem sido positivo e o Paulo Paulino era um dos integrantes dos Guardiões da Floresta, né? E ele estava justamente numa missão, né, verificando o território junto com o Laércio, quando foram alvejados os tiros. Infelizmente, o Paulino veio a óbito e o Laércio ficou no hospital durante alguns dias, padecendo de ferimentos, né? Por essa agressão. E isso, infelizmente, foi desconsiderado pelo inquérito policial.
Antônio, e quais são os próximos passos do CIMI no sentido justamente de tentar refazer essa apuração? O CIMI vai a órgãos internacionais? Quais que serão os próximos passos da entidade? Sim, a gente está fazendo essa denúncia, né? Vamos acionar também a comunidade, o próprio povo indígena, vamos acionar os organismos internacionais, o Ministério Público Federal, né? E vamos ver se cabe aí alguma ação judicial no sentido de verificar de fato o que ocorreu. A gente, infelizmente, a gente tem que conceder que houve uma interferência política no sentido da conclusão desse laudo, né? Porque os fatos eles foram amplamente divulgados e está claro, né? A intenção e a invasão do território, né? E o assassinato do indígena dentro do seu território, né? Ressaltando isso, o indígena ele foi assassinado dentro do território dele, né? Uma outra situação, ela exige, né, por parte nossa, por parte dos indígenas, por parte da sociedade civil organizada, essa denúncia e esse procedimento para evitar que outros assassinatos venham a ocorrer. Porque o inquérito policial ele pode reforçar, né, a ideia de impunidade, né? E isso nós não podemos mais incorrer nesse risco, porque 2019 foi bastante trágico para os povos indígenas, né? E aí a gente pode entrar 2020 com essa concepção de que a caça ao índio está liberada, né? Então, nós temos que fazer essa denúncia para coibir essas ações violentas contra os povos indígenas no Brasil, né, em especial lá no povo Guajajara, e vamos fazer todo o possível para dar uma visibilidade maior a essa situação e, ao mesmo tempo, acionar, né, os órgãos, né, enfim, acionar os nossos aliados, né, enfim, os órgãos públicos que têm esse compromisso com a causa indígena para que seja coibido esse tipo de ação e de genocídio, né, que a gente diz contra o povo Guajajara. Ressaltando, nos últimos 20 anos, mais de 40 indígenas foram assassinados naquela região. Agora, Antônio, infelizmente, também nos últimos dias a gente teve outra notícia triste relativa à morte de 6 crianças com menos de 1 ano na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, mais precisamente na cidade de Atalaia do Norte. Mortes por contaminação. Queria que você falasse a respeito do que já se sabe desse episódio e também que medidas o poder público se comprometeu a tomar para que episódios como esse não se repitam. É uma tragédia, né? A gente já vem denunciando desde o ano passado que a retirada dos médicos cubanos das áreas indígenas faria com que aumentasse a mortalidade, principalmente das crianças, dos idosos, da população indígena. E isso, infelizmente, tem ocorrido. O Vale do Javari, por ser uma região extensa, uma região de difícil acesso, os indígenas estão completamente desprotegidos, né? No sentido da assistência médica, né? No sentido a uma política, né, de saúde, de proteção, né, àqueles povos que vivem naquela região. E tomamos esse susto quando fomos informados que agora, já no início de janeiro, né, de 2020, 6 crianças morreram devido à falta de atendimento médico, né, devido a essa falta da assistência naquela área, né. Fomos informados também que 3 indígenas foram assassinados também no Alto Solimões, né, lá da terra indígena Mirarrã, né. Isso também já nos preocupa, isso agora já em janeiro, agora nessa primeira quinzena do mês de janeiro. Então, os fatos estão se repetindo, nós estamos coletando todas as informações, né, para a gente também fazer essa denúncia. Já fizemos uma primeira denúncia, estamos coletando as informações.
Mas, de fato, o que ocorre na área da proteção à saúde indígena é muito preocupante. Nós já tivemos no ano passado, né, 16 crianças do povo indígena lá no Acre também morreram devido a essa questão da falta da assistência. Nós tivemos no sul da Bahia uma criança que morreu em frente a um hospital no colo da mãe também, por falta de assistência, e isso tem ocorrido em todos os povos indígenas no Brasil, né? Há uma desestruturação do órgão público de atenção à saúde indígena, no caso a CESAI e a FUNAI. Há uma desestruturação total para que os povos indígenas fiquem, né, sem essa assistência e fiquem totalmente desprovidos de qualquer tipo de procedimento, né? E isso tem sido verificado em todos os povos e a gente tem feito essa denúncia e vamos acionar mais uma vez o Ministério Público Federal para que esse fato venha ser devidamente investigado. E o Distrito Sanitário Especial Indígena do Vale do Javari diz que vai providenciar a limpeza do local onde os indígenas ficam ali justamente esperando para receber o benefício previdenciário, o 13º também do Bolsa Família, no caso específico, e pedindo também o fornecimento de água potável. E aí, Antônio, a gente observa que se a prefeitura, uma prefeitura pequena, tem poucas condições de dar uma atenção especial justamente para a população indígena, eu fico imaginando se prospera, por exemplo, a proposta do presidente Jair Bolsonaro, do seu governo, de municipalizar a saúde indígena, não tendo essa condição de ter uma atenção específica. Isso tornaria a situação muito pior, não, Antônio? Terrivelmente pior, porque além dos municípios não ter a estrutura necessária para isso, não tem também a vontade política para que ocorra, porque as prefeituras, elas geralmente são governadas por agentes anti-indígenas, né? E toda por toda uma população, e principalmente a direção política desses municípios, eles têm uma visão totalmente distorcida, né, dos direitos indígenas, né? Então, uma tragédia, de fato, se aproxima, se isso vier a ocorrer, né? Essa tentativa de municipalizar a saúde indígena, ela já ocorreu no governo Temer, a gente conseguiu barrar essa proposta e agora novamente vem essa proposta, inclusive com um projeto já aprovado no Senado Federal, né, com a criação de uma agência que vai administrar a saúde indígena, né, e com a demissão dos agentes indígenas e a contratação de não indígenas, né? Então, isso é extremamente preocupante e alertamos. Uma tragédia se aproxima, mais uma tragédia, aliás, se aproxima com relação à população indígena no Brasil, né? Infelizmente, está faltando o devido diálogo, né? Os povos indígenas não têm sido ouvidos, né? Os organismos como o próprio Ministério Público Federal não está sendo ouvido, né? Os apoiadores da causa indígena não estão sendo ouvidos e essas decisões têm sido tomadas, né, sem a devida escuta, né, e, ao mesmo tempo, com o propósito, né, de retirar os povos indígenas do seu território. O propósito tem sido esse, né? Infelizmente, são ações que a gente tem que divulgar, né? Gostaríamos de estar aqui divulgando ações positivas, ações de diálogo, ações de convívio fraterno entre os povos indígenas, o governo e a população não indígena. Mas, infelizmente, o que está ocorrendo é o contrário. Lamentamos muito. A gente vai continuar também do nosso lado acompanhando as apurações e também esses episódios, esperando que eles não se repitam, mas a gente sabe que é muito difícil, Antônio. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço e mais uma vez reitero os nossos desejos de um feliz 2020, apesar de tudo, né?
Feliz 2020 a todo o povo brasileiro e a vocês aí da Rádio Total. Muito obrigado. A gente que agradece, Antônio. Conversamos aqui com o secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.